Bom dia a todos. Já tive uma super introdução aí pelo Léo. Sou responsável atualmente pela estratégia de marketing do e-commerce HP para a América Latina e para o Canadá. E eu trouxe aqui hoje um tema que, sem dúvida, tem sido uma prioridade bastante grande na minha agenda, seja nas reuniões internas, seja nas reuniões com os fornecedores e a agência, sobre como a gente vai posicionar a nossa estratégia, como vai ser esse novo papel da paid media, tendo em conta que a utilização de cookies de terceiros, né, o third party cookies, ele é essencial para a otimização da estratégia ali no início de funil, de awareness, de consideração. E qual é esse novo papel que paid media vai ter dentro do nosso business, né? Quando a gente fala do fim da era dos cookies. Por um outro lado, a gente tem uma oportunidade bastante consistente de desenvolver ainda mais a nossa estratégia de CRM, que é o grande gerador, centralizador dos nossos dados de first party, dados proprietários da empresa, e o quanto, né, o CRM pode nos apoiar nessa jornada, tendo em vista esse novo cenário, onde a gente vai precisar ter a utilização de first party cookies, second party cookies, para otimizar melhor a relevância do nosso business. E claro que ter um CRM maduro, ter um CRM bem organizado, é essencial para que a gente possa complementar essa jornada. Como o Léo já comentou, eu trouxe aqui alguns dos principais pontos em torno do tema privacidade, né, que tem sido pauta recorrente. Sem dúvida, não dá para falar de privacidade, de compartilhamento de cookies, sem mencionar a LGPD, a versão brasileira da lei de proteção de dados, que traz uma formalização legal para o tema e que visa proteger os direitos de liberdade e privacidade do consumidor. Outra iniciativa relevante, né, o posicionamento do Google, sem dúvida a gente tem que olhar como as Big Techs estão se posicionando diante do tema. Então, o Google, em 2019, iniciou uma iniciativa através do Chrome, que é o Private Sandbox, que é uma plataforma de colaboração que convida anunciantes, desenvolvedores, todos que queiram contribuir com o tema, de como utilizar dados de uma forma muito mais inteligente, sem a dependência de third-party cookies. Um outro evento que, sem dúvida, só apimentou ainda mais a discussão foi o lançamento da iOS 14 no início do ano, que a Apple pegou né, muita gente de surpresa, mudando um pouco a configuração dos dados de privacidade, trazendo para o usuário, né, a possibilidade de optar ou não por compartilhar seus dados, e que movimentou aí principalmente a dinâmica de aplicativos. Para mencionar alguns deles, obviamente a gente tem que falar do maior de todos, o Facebook, que foi extremamente impactado por essa mudança e que teve que se adiantar e criar novos protocolos para os anunciantes, para continuar trazendo a personalização necessária para as campanhas, como verificação de domínios, né, conferência da otimização das campanhas, né, para garantir que as campanhas iam continuar funcionando. Obviamente, falando de América Latina, eu tenho a oportunidade hoje de coordenar um business na América do Norte também, então a gente tem comportamentos muito diferentes quando a gente fala de América Latina e América do Norte. Para a América do Norte, esse impacto ele já chega muito mais forte, porque eles têm uma penetração muito maior de iOS, de iPhone no mercado mobile. Quando a gente fala de América Latina, a gente tem ainda uma vantagem, dá para a gente um pouco mais de fôlego, porque a gente tem um domínio muito maior de Android, de Chrome, no nosso cenário de acessos, né, à internet, acessos mobile. Então, é até uma oportunidade da gente ter mais um fôlego para se organizar, já que o Google vem considerando agora 2023 como o próximo ano, né, o ano chave da mudança, de finalizar a utilização de cookies, né, o compartilhamento de cookies para a otimização de campanhas. Então, aqui, o último evento que eu trago, de fato, é isso, né, é esse evento que deve acontecer em 2023. Claro, né, que nós, profissionais de e-commerce, de imediato pensamos no impacto da performance, que tantas variáveis podem trazer
ou como vai ser, né, essa batalha das big techs que cada vez mais verticalizam os seus dados, porque é o grande valor, né, como utilizar o tratamento de dados para a otimização de campanhas, mas a gente não pode perder de vista que o consumidor é a principal chave de tudo. A gente sempre tem que pensar na experiência do consumidor, como a gente vai utilizar todas essas variáveis para continuar entregando o que o usuário mais espera, né, que é a personalização e a relevância nas campanhas. Então, tentando dar continuidade nessa discussão, eu olhei um pouquinho dados de mercados, artigos, eu trouxe aqui alguns artigos relevantes que eu li recentemente, um na newsletter do Thank You With Google, o outro é de um estudo da Salesforce, sobre como o usuário tem encarado todo esse tema de privacidade. Obviamente, esse tema ganhou ainda mais corpo ano passado, né, num cenário pós-pandemia, uma vez que aumentou muito consideravelmente a quantidade de usuários online, de compras online, né, de usuários que fizeram compra pela primeira vez, e usuários já maduros no comportamento online intensificaram ainda mais esse comportamento de compra online, e que a conclusão é meio óbvia. Com isso, a gente aumenta consideravelmente a quantidade de dados trafegando no ambiente online, e o tema de segurança ele só ganha mais importância, só ganha mais corpo em toda essa discussão. Olhando um pouquinho para esses estudos, a gente percebe uma tendência do consumidor estar, sim, cada vez mais preocupado. Então, os estudos ajudam a gente a comprovar, né, essa preocupação em torno do tema. 81% dos consumidores dizem ter tomado alguma atitude devido à preocupação com privacidade dos dados no último ano. Então, é um volume muito grande, né, de pessoas que tomaram alguma decisão, seja deletar aplicativos do celular, seja mudar as configurações, né, de compartilhamento de dados. Porém, as mesmas pesquisas também trazem alguns pontos que a gente pode tomar como favorável e positivos para a construção da nossa estratégia. Porque, de maneira igual, uma parcela considerável dos consumidores também ainda vê relevância em compartilhar dados, porque eles entendem que isso pode fornecer depois, posteriormente, uma experiência muito mais personalizada e customizada das empresas, né, de acordo com as suas preferências. Claro que isso aí só aumenta a nossa responsabilidade com a gestão dos dados do usuário, não só do ponto de vista de proteção de dados, mas como a gente vai construir essa relevância, né? Evitar aquele cenário clássico que todo mundo, né, vê à mente quando pensa em personalização, quando pensa em rastreio do retargeting que te persegue depois que você já fez uma compra ou não de um produto, e entregar de fato relevância, a personalização que o usuário espera. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade enquanto profissionais de marketing de entregar isso, relevância, porque é o que o cliente espera quando ele compartilha os seus dados. Aqui eu trouxe um pouco da nossa jornada digital dentro da HP. Claro que aqui eu considerei alguns dos principais touch points que a gente tem dentro do desenho da nossa estratégia, para começar a organizar essa agenda sobre privacidade, para começar a entender como isso tudo vai se desdobrar, e quais são as prioridades que a gente tem que mapear para o business, para que a gente possa mitigar as perdas que a gente eventualmente possa vir a ter com o fim dos cookies e possa se antecipar, obviamente, né? Buscando as soluções novas com os parceiros, principalmente falando de awareness, a gente, né, tem uma participação importante de Google, de Facebook, então entendendo quais são as soluções previstas para cada um dos nossos principais parceiros e tentando antecipar esse possível impacto e tornando isso uma oportunidade. Quando a gente olha para todas as etapas do funil de conversão, e aqui nesse mapa que eu desenhei, a gente percebe que o grande impacto que a gente espera é, de fato, nesse momento de awareness, consideração, onde a gente utiliza muito, né, dados de terceiros para tentar buscar crescer em aquisição, trazer clientes novos para a nossa estratégia. Mas isso a gente pode enxergar como uma oportunidade também, né? Uma vez que a gente passa a utilizar dados proprietários na configuração das campanhas, passa a trazer contexto, a gente tem a possibilidade de melhorar muito a efetividade nas taxas de conversão, de ticket médio, e melhorar muito mais a efetividade do business. Claro que a gente sempre trabalha esperando cada vez mais
desenvolver o comportamento de fidelidade, trabalhar muito bem o pós-venda, para que a gente possa estimular esse comportamento de fidelidade e, com isso, otimizar os custos de operação também, né? Quem trabalha com marketing de performance, quem trabalha gerenciando o dia a dia de paid media, search, display, sabe que a parte mais cara, vamos dizer assim, da estratégia é gerar awareness, é gerar o volume de tráfego para que a gente possa depois trabalhar a conversão. Então, se a gente tem a oportunidade de melhorar esse fluxo, de dar mais corpo e trazendo dados proprietários para trazer otimizações mais consistentes nesse primeiro momento da jornada, consequentemente, a gente pode esperar que a gente consiga melhorar o nosso resultado, melhorar o ROAS da operação e que com isso, né, alcance de uma maneira mais consistente os nossos objetivos do ponto de vista de e-commerce. Aqui ainda fazendo um deep dive um pouco no nosso cenário de HP. Como eu comentei no início da apresentação, ter um CRM consistente agora é chave. Né? Nós, na HP, a gente já vem desenvolvendo a nossa estratégia nos últimos 5 anos de uma maneira bem consistente. A gente teve alguns steps importantes lá atrás que nos ajudaram a trazer essa consistência, a reforçar a nossa estratégia de CRM e tornar um pilar de fato orientado a vendas. A gente trouxe uma agência especializada no tema para nos ajudar a desenvolver réguas de automação, ajudar a trazer inteligência para o business, bem como trouxemos expertise para dentro de casa, criando uma equipe sólida, com expertises, né, específicas nos temas principais para uma estratégia de CRM, como dados, gestão de campanhas, desenvolvimento, design, e que com isso a gente conseguiu transformar o CRM num pilar super estratégico para o desenvolvimento do nosso business hoje. Tentando traduzir isso um pouquinho no que o CRM representa para a gente dentro do nosso business, a gente tem hoje uma taxa de repeat rate, que é a quantidade de vezes que o cliente realiza uma recompra dentro da nossa loja, em torno de 17%. Esse número aqui é um geral da região como um todo, e a gente considera todas as categorias. Claro que a gente, quando vê um pouco mais no detalhe, a gente sabe que tem uma diferença de uma categoria para outra, mas, no geral, num período de um ano, 50% desses 17% retornam para a nossa loja e fazem uma nova compra. E 30% em até 90 dias. Como eu falei, pelas diferenças de categoria, a gente vai ter algumas categorias de uma maneira mais intensa nesse primeiro pedaço de 50% do volume de clientes, e depois de 30% a gente tem uma diferença, claro, maior ou menor de acordo com a categoria. Por exemplo, a compra do cartucho, ela costuma ser mais recorrente, né? A gente tem o estímulo para que o cliente faça essa compra de uma forma mais recorrente. O cliente compra uma impressora e depois retorna para comprar o cartucho, ou compra o cartucho de maneira mais recorrente, porém a gente também tem um volume interessante de compras, de recompras feitas em período menos de 90 dias ou de um ano, de devices também, de PCs também. Aliás, isso foi algo que a gente observou bastante no último ano acontecer, né, com o efeito da pandemia. Então, o mesmo cliente realizava a compra de um PC e voltava num período de até 3 meses para realizar a compra de outro, porque a gente descentralizou a utilização do device dentro de casa, né, com home office, convivendo com o homeschool, entre outras necessidades. Então, a gente, um dos nossos pilares, de fato, é estimular esse comportamento de recompra. Um outro aspecto super relevante que nos ajuda a entender a consistência do volume de vendas gerado pelo cliente CRM é que a taxa de conversão do cliente que já está no nosso database hoje. Quando eu falo cliente que está no nosso database, não necessariamente é o database nome, e-mail, mas que, de uma maneira geral, a gente tem hoje o consent para impactar com comunicações. A gente tem uma taxa de conversão 73% maior do cliente CRM versus do cliente aquisição. E, além de ter uma conversão maior, ele é um cliente que tem um ticket médio muito mais alto também. A gente tem em torno aí de 16%
uma variação um pouco maior ou menor, de acordo com cada categoria, quando a gente olha esses dados de uma maneira mais granular. País por país também a gente tem uma diferença considerável, mas quando a gente olha de uma maneira geral, a gente tem aí um 16% de ticket médio maior do cliente CRM. E um outro dado interessante aqui é um recorte de Brasil especificamente. Hoje, 75% das conversões que a gente realiza dentro da loja HP, são de clientes que a gente tem dentro da nossa base CRM. Seja porque o cliente já estava dentro da base, seja porque a gente conseguiu fazer a aquisição desse lead no momento da compra. Então, a gente tem um volume consideravelmente alto de clientes que a gente consegue reimpactar num segundo momento para a realização de uma recompra. E por último, porém não menos importante, na nossa estratégia de CRM hoje, 33% do total de vendas realizadas são dos e-mails automáticos, vem da nossa régua de automação, que são baseadas tanto em comportamento do cliente, né, propondo cross-sell, upsell, como também baseado no comportamento de utilização dos nossos devices. Por exemplo, a gente consegue integrar databases que provê para a gente informação sobre o uso do cartucho na impressora do usuário e oferecer de uma maneira pertinente, né, a recompra de acordo com o uso do usuário naquele momento do cartucho. E com isso a gente consegue trazer a personalização que eu comentei no início da apresentação, que o cliente espera. Então, se eu tenho fornecimento de dados, eu tenho a responsabilidade de entregar uma comunicação relevante. É isso que a gente sempre tenta ter como principal drive quando a gente desenha o roadmap de e-mails automáticos que a gente vai trazer para a estratégia. E, claro, o que é importante também quando a gente fala de automação? Se eu tenho uma necessidade cada vez maior de utilização de dados primários para a otimização das minhas campanhas, agora não mais só de e-mail marketing, porém também de paid media, eu otimizar o horário do time, eu otimizar a dinâmica, né, de geração de conteúdo, de e-mail no dia a dia, tornando o trabalho mais automatizado, eu consigo otimizar consideravelmente a hora do time e, com isso, maximizar as horas do time para pensar de uma maneira muito mais estratégica, para focar em dados preditivos e, com isso, retroalimentar toda a nossa estratégia. Bom, quando a gente pensa no CRM, né, é importante também ressaltar como a gente centraliza e organiza tudo que a gente vai receber de dados para a customização das nossas campanhas. A gente hoje trabalha com o Salesforce Market Cloud para a centralização de todo o processo de integração de databases. Então, a gente tem todo o nosso CDP construído em torno do Salesforce. A gente tem integração de dados, como, por exemplo, a nossa plataforma de websites, que é a Magento, de dados, de databases que a gente recebe dentro da empresa, seja de registro de produtos, seja da utilização dos produtos, entre outros, bem como dados de navegação que a gente recebe através do Google Analytics, das nossas integrações com o Google Analytics, que ajuda a gente a alimentar no que diz respeito ao comportamento de navegação do usuário, entre outras fontes que a gente vem conectando também, como o call center, como a utilização da ferramenta de Rates and Reviews, a ferramenta de NPS, para que no final do dia a gente consiga criar, né, o máximo possível de informação a respeito do nosso cliente e consiga, né, começar a mapear e clusterizar esse cliente de uma maneira mais inteligente. Óbvio que, diante disso tudo, a gente precisa de um processo de consent. A gente, na HP, nos últimos 2 anos, vem trabalhando na centralização desse processo de consent de uma maneira global, para que a gente tenha um processo único para todo, né, todo o touch point, falando não só da nossa região, que é a América Latina e Canadá, mas de todas as partes do mundo, para que a gente tenha um processo único e consistente para o cliente. E, óbvio, tendo esse processo de consent, a gente consegue fazer todo e qualquer impacto de, né, otimização, de construção de audiências nas nossas plataformas, seja de paid media, seja de CRM. E se antes todo esse data lake era necessário para a otimização das nossas campanhas de e-mail marketing, para a criação das réguas automáticas e integração de database, hoje ter esse data lake bem construído, consistente, nos ajuda também a fazer as otimizações das campanhas de paid media de uma maneira muito mais sólida, porque a gente já tem
todo esse processo de integração dos dados. O que a gente precisa agora é entender vendor com vendor, como isso vai se integrar com a nossa estratégia de paid media, para que a gente possa construir essas audiências baseadas em dados proprietários. Como segundo step, não menos importante, a gente precisa considerar também que isso impacta a maneira como a gente vai gerenciar os KPIs, né, criar reportes, mensurar os resultados. Além das plataformas que a gente já utiliza hoje para mensuração de resultados, como Analytics e das próprias campanhas, aqui como exemplo Salesforce, é necessário também a gente começar a ter um acompanhamento, uma mensuração do processo de consent do usuário. Então, trazer ferramentas que possam nos ajudar a complementar esse monitoramento, né, essa mensuração dos KPIs, e entender que, às vezes, né, um impacto no tráfego das campanhas, principalmente em momento de sazonalidades, que a gente aumenta a exposição, aumenta o tráfego de campanhas, e entender como vem sendo esse processo de consent do ponto de vista do usuário, agora se tornou um step fundamental dentro da nossa estratégia também. Bom, um ponto também que é crucial, né, de se entender e de se tomar em consideração, a gente sabe que né, grande parte da indústria hoje, quando pensa na estratégia de e-commerce, toma em consideração não só o e-commerce direto, tome em consideração a utilização de marketplaces também. Alguns segmentos, né, estão, nesse momento, tentando revisitar essa estratégia, justamente porque quando a gente olha a dinâmica do marketplace, de fato, são canais que nos possibilitam falar com uma audiência muito mais ampla e ter uma rápida distribuição, então, muito rápido, para fazer o lançamento de um produto, para fazer a introdução de uma estratégia no mercado, sem dúvida é um canal que ajuda a trazer volume de uma maneira rápida e eficiente por toda a consistência do trabalho dos marketplaces. Porém, para ter uma visão completa da jornada do consumidor, só tendo uma estratégia direta de e-commerce. Então, quando a gente não tem a utilização de um e-commerce de uma maneira consistente, e-commerce direto, perde a oportunidade de 360 da jornada do consumidor. Porque se um cliente ele faz uma compra de um produto HP, porém dentro de um marketplace, isso pode me gerar um revenue. Porém, esse cliente é um cliente do marketplace, não um cliente HP. Então, a empresa que vai criar uma dinâmica de recompra, de relacionamento com esse cliente, vai ser, né, o marketplace que fez a transação e não a gente na loja HP. E isso a longo prazo pode ser um processo de canibalização para o negócio direct to consumer. Então, é muito importante. Obviamente, eu não estou falando aqui para ninguém desligar o marketplace, porque a gente sabe da importância, né, dentro de uma estratégia de distribuição, porém, é importante ter o equilíbrio, ter o balanço e não deixar de lado a estratégia de e-commerce direto pela existência da estratégia do marketplace. Bom, e para tentar resumir um pouco toda essa história, eu resumi aqui com os 10 passos para começar, como olhar, né, para toda essa avalanche de informação que a gente vem recebendo, todas essas mudanças, todas essas variáveis, como a gente pode organizar tudo isso e ter, né, uma agenda de como endereçar o tema de uma maneira correta e consistente dentro das empresas, das organizações. Passo número 1, sem dúvida, é preciso olhar para o mapa de jornada do consumidor, mapear e tentar o máximo possível mitigar os impactos durante a jornada do cliente. Né? Que eu trouxe ali o exemplo do que a gente tem na HP, como a gente mapeou e como a gente vem endereçando esses temas baseado nessa jornada. Então, feito isso, a gente precisa identificar as soluções propostas pelos principais canais de mídia. Eu comentei aqui um pouquinho as soluções que o Facebook vem propondo. A gente vê algumas iniciativas do Google nada formalizado, mas, por exemplo, o Flock é uma iniciativa já apontada pelo Google como clusterização dos clientes, sem necessariamente trabalhar com rastreio para isso. Então, estar atento à movimentação das Big Techs, estar atento a tudo que vem acontecendo no mercado e monitorar e entender como vai ser essa adequação de cada canal de mídia dentro da jornada do consumidor para as nossas empresas. Terceiro, como a gente vai reconstruir as audiências a partir disso, né? A partir dessa informação, a gente precisa olhar para dentro de casa e repensar como a gente vai reconstruir essa estratégia de audiências
para cada media provider. E aqui eu trago uma outra provocação também, cada vez mais utilizar dados preditivos, né? Não se limitar à utilização dos dados existentes, mas a partir dos dados existentes propor que outras ações, que outras otimizações a gente pode fazer. E sem dúvida, para fazer tudo isso, para a utilização dos dados, né, ter um CDP é essencial, é crucial, para conectar as fontes de dados disponíveis e centralizar essa gestão de dados. E aqui dá para a gente fazer isso não só para first party data, second party data também. Eu acabei não comentando muito de second party data, mas sem dúvida é uma saída, é uma estratégia que a gente pode e deve explorar muito no mundo, né, sem cookies de terceiros, que a gente está falando aqui não é da morte de todo e qualquer cookie, são especificamente da morte do cookie de terceiros. Então, é possível, né, empresas se aliarem, a gente ouve alguns exemplos de mercado, de empresas de bebidas que se aliam a empresas de snacks para conseguir entender, complementar o entendimento da jornada do consumidor, então isso é super possível e é algo que a gente tem que explorar cada vez mais num mundo onde a gente vai precisar de dados proprietários para continuar otimizando as campanhas. Monitorar a perda de tracking é essencial para que a gente não caia em conclusões precipitadas de que a campanha não tem sido tão efetiva. A gente precisa avaliar todas as variáveis e, sem dúvida, essa se tornou uma variável crítica para o business, né? Entender como vem sendo o processo de consent do cliente e talvez ali tentar entender como que a gente consegue propor para esse cliente que, fornecendo os dados, compartilhando os dados, a gente tem o objetivo de entregar a personalização, de ter o respeito e cuidado necessário com os dados do cliente, né, para que no final do dia ele possa se beneficiar disso. Então, isso pode ajudar a gente com um insight também de como a gente reposiciona e reflete sobre iniciativas que a gente pode fazer e ajudar o usuário a entender que o consent dos dados pode ser algo ao seu favor para receber cada vez mais personalizado. Claro que se a gente fala que num futuro muito próximo a gente vai precisar usar muito mais dados proprietários para a otimização das campanhas, criação de uma estratégia de leads torna-se fundamental dentro de uma estratégia de e-commerce de marketing para e-commerce, porque é a estratégia de aquisição de leads que vai nos ajudar a retroalimentar esse database e garantir, né, o crescimento a longo prazo. Então, ter uma estratégia de leads consistente virou um dos principais pilares no mundo first party data. Maximizar a automação de e-mail marketing, né? A gente, eu, por exemplo, que trabalho há um bom tempo nesse segmento, sempre trabalhei com e-commerce, sempre trabalhei muito próximo das estratégias de CRM, maximizar a automação do e-mail marketing, né? Porque a gente hoje tem um time chamado CRM que durante toda a jornada sempre teve muito focado em fazer, em desenvolver o trabalho para a estratégia de e-mail marketing, de mensagens, né, seja SMS, WhatsApp, seja qualquer tipo de comunicador, mas desenvolver a estratégia de CRM orientado à campanha de e-mail marketing, mas mais e mais a gente vai precisar de um time de CRM pensando junto na estratégia de paid media como um todo. Então, quando a gente traz automação para o business, a gente consegue liberar horas de operação, como eu já mencionei, elevar, né, também o conhecimento do time e trabalhar de uma maneira muito mais otimizada e inteligente para a estratégia de paid media como um todo, não só pensando na estratégia de e-mail. 8, fortalecer o canal direto versus marketplace, já comentei esse ponto também. Então, sem dúvida, são temas que estão interligados. Não dá para pensar numa estratégia a longo prazo de consistência, de construção de database com dados proprietários, se a gente não tem o ownership desses dados. Então, não só fortalecer o canal direto, mas também entender como que a gente nutre essa estratégia de uma maneira consistente para que a longo prazo a gente não tenha uma canibalização da jornada do consumidor. E 9, contexto e criatividade, né? Esses temas, eles sempre tiveram muito presentes na agenda de profissionais de marketing, né? Que a gente precisa sempre, né? Criar criatividade, porque está intrinsecamente ligado à efetividade das campanhas, aos KPIs de campanhas, como o CTR, porém, num cenário onde a gente precisa, né, construir as bases para ter mais informação do consumidor,
criar contexto virou uma estratégia essencial para que a gente possa ter esse storytelling. Né? Então, agregar conteúdos, né? Se eu sou uma empresa que vende impressora, laptop, monitor, agregar que conteúdos eu posso trazer para o usuário, que talvez não sejam diretamente ligados ao meu business, mas que possa complementar esse entendimento do meu cliente, né? Então, falar sobre home office, falar sobre a gestão de tempo num momento onde todo mundo volta para dentro de casa e utilizar talvez o mesmo device, ou sobre como construir um home office mais confortável, né? Então, como eu consigo trazer temas afins para o meu business que vai me ajudar a criar contexto e, com isso, construir muito melhor esse perfil do consumidor que hoje está acessando o nosso site. Então, contexto e criatividade também são pontos-chave na construção desse novo posicionamento estratégico de paid media. E por último, claro, somos e-commerce, somos performance, a gente precisa definir as métricas, definir os reportes e entender, né, como o que a gente tem de reporte ajuda a gente a metrificar, a avaliar a performance, mas também que outros reportes a gente precisa trazer, que outros KPIs a gente precisa trazer para o business, para que a gente possa garantir a continuidade dessa estratégia e entendimento de que o que a gente vem propondo, de fato, tem sido efetivo. Aqui trouxe como exemplo o Cohort, que é algo que a gente vem implementando, que foi uma sugestão do Google, né, para a gente trazer para o nosso business, para entender essa jornada long term de compra do cliente. O Customer Lifetime Value, que é necessário, né, em toda estratégia de CRM, eu entender o valor do cliente, para que a gente possa cada vez mais construir essa estratégia long term. Repeat rate, que é algo que a gente sempre tenta ver dentro de casa para entender, né, se o comportamento de recompra tem sido recorrente, em qual recorrência tem sido. E, claro, todos os KPIs de engajamento das campanhas, seja o CTR, seja o volume de cliques gerados, seja o volume de vendas que a gente faz através de cada uma das campanhas. E assim eu resumo os pontos que a gente, estando dentro da HP, para que a gente possa garantir a continuidade desse tema e continuar construindo de uma maneira consistente e coerente a nossa estratégia de paid media, ainda com personalização e tentando ser muito mais efetivo utilizando o CRM para isso. É isso, obrigada. Queria agradecer a todo mundo que me ajudou a construir essa apresentação, meus parceiros Google, Facebook, agência. Muito obrigada a todos e, obviamente, a Viviane pelo convite de estar aqui hoje compartilhando esse conteúdo. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!